Salve família, de boa. Vim trazer apenas um pequeno resumo do que eu tô estudando agora para a aula de geografia, né? Me preparando um pouco para a prova e assim, talvez trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Eu gostaria de falar um pouco da ONU, trazendo a questão que ela foi fundada em 24 de outubro de 1945. E isso, ó, tô bem. Após a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi algo extremamente destruidor em diversos aspectos para diversos países, e a ONU foi criada para que possa trazer uma paz, que possa articular uma paz mundial, trazendo alguns contratos, isso incluindo para que os países não tenham armas nucleares e assim por diante, né? Ele é constituído de A ONU é constituída de 193 países, sendo 15 países permanentes no Conselho de Segurança. E há algumas controvérsias nessa questão do Conselho de Segurança, porque há países que eles são, como eu posso dizer, giratórios. Então, eles entram, eles saem, e assim, por uma votação dentro do Conselho Geral da ONU, né? E funciona assim. A ONU em si, o Conselho Geral, ele reúne todos os países membros para debater, voltar sobre questões mundiais e assim por diante. Então, cada país tem um voto, deixando claro que certos países, principalmente os do Conselho de Segurança, que são permanentes, os 5 países do Conselho de Segurança permanentes, têm um papel um pouco diferente e o voto deles tem um peso diferente, certo? Entre eles, os 5 países do Conselho de Segurança está Rússia, Estados Unidos, China, França e o quinto é o Reino Unido. Por diversas vezes nós questionamos um pouco, tipo, como assim? Rússia? No Conselho de Segurança não tá batendo muito, não faz muito sentido. Porém, quando nós vamos estudar um pouco a fundo referente a isso, nós começamos a compreender um pouco mais. Todos os países, os 5 países no caso, vou até ler para vocês. Como são escolhidos os 10 membros nativos e como são distribuídos essas cadeiras em Conselho de Segurança da ONU. É distribuído de acordo à Assembleia Geral, como já foi dito anteriormente, e esses países ficam de 2 em 2 anos. Então, eles representam diferentes regiões do mundo. O Brasil ele está tentando fazer uma reforma nessa questão do Conselho de Segurança para que ele possa ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, trazendo a possibilidade de mais 3 ou 4 cadeiras permanentes para alguns outros países, como, por exemplo, a África do Sul. A África do Sul é um desses países que o Brasil está tentando dar aquela puxada, né? Todavia, há certas questões. Tem um país, imagina comigo, você tem um amigo, e este amigo quer a mesma posição, o mesmo cargo que você. Todavia, se você se tornar representante nesse cargo, você consegue a possibilidade de trazer este amigo para a empresa também, possibilitando para ele uma cadeira junto com você ali. Todavia, tá aqui, ó, em conflito continuamente porque não quer deixar o braço a torcer. E aí complica um pouco a vida nessa questão, né? Então é isso que está ocorrendo. Então, cada um, né, os 10 eleitos da Assembleia... Buguei. Então, é constituído de acordo
são 10 eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Então, de 193 países, menos 5 permanentes, então fica 187 países. 188 países. Então fica 188 países na lista. E a cada 2 anos, 10 10 países desses 188 países se torna parte do Conselho de Segurança da ONU. Então é algo mais giratório em si, né? Quais são as vantagens de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Isso é interessante porque diversas pessoas se perguntam, tipo, e tinha Conselho de Segurança? Eu não sabia, não. Sinceramente, fui descobrir um tempo atrás. Mas ele é importante porque dá o direito de veto. Vetar o voto de certos países. E é aquilo. Se um dos cinco países permanentes do Conselho de Segurança falar não para uma proposta, esquece. Não vai ter a possibilidade dessa proposta ser continuada. Porque é igual eu falei anteriormente no início do vídeo, referente ao peso da decisão desses países dentro do Conselho de Segurança. Então, se, por exemplo, a Rússia quer colocar uma proposta... Não consigo imaginar no momento uma proposta fictícia, mas a Rússia quer colocar uma proposta. E os Estados Unidos falar não, vai ser não. Se um dos 10 ou 3, 4, 5, 7 dos 10 países que são giratórios, né, que vão rodando em dois anos, jogarem uma proposta e a maioria aceitar mais um dos países do Conselho de Segurança, um dos 5 países permanentes falar não, então não vai ter. Então, continuando um pouco mais, o que é o SMI? O SMI, nós costumamos ouvir falar por quê? Vamos puxar um pouquinho para as nossas comprinhas. Nós costumamos comprar muito na internet. Isso inclui a questão na Shopee, sem propaganda, na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon e assim por diante. Nós vemos que sempre tem o SMI como uma taxa que você tem que pagar. Então, por exemplo, você tá na Shopee, você vai comprar algo e você tá com um cupom de frete grátis. Você conseguiu um cupom de frete grátis acima de R$10. Você está usando este cupom. Porém, mesmo usando este cupom, você vê que ao final não é o valor que você iria pagar sem nenhum juros. Chegam juros, dependendo do que você for comprar, juros de até R$1, até 2, até 3 e assim por diante. Mas continua tendo um juros de SMI. Porém, o que é o SMI? O CMI. O que é o CMI? Que é os juros que nós vemos que nós temos que pagar de acordo ao que nós vamos comprar em certas plataformas, até mesmo na Shein. O CMI é o Fundo Monetário Internacional. O que isso quer dizer? Ele ajuda países com crises econômicas e financeiras, oferecendo empréstimos e apoios técnicos. Então, em outras palavras, ele vai ajudar diversos países nas questões financeiras, dando um apoio técnico, dando empréstimos de dinheiro. Então, de certa forma, o CMI, estes pequenos juros, ele vai ajudando o país, né? Então, em outras palavras, bem simples é isso. CMI, Fundo Monetário Internacional, ele oferece ajuda a países em questões de crises financeiras, oferecendo empréstimos e apoio técnico. Nós também temos o Banco Mundial. O que é o Banco Mundial? O Banco Mundial, ele financia projetos que o país tem.
Então, por exemplo, em questões de saúde, questões de educação, questões de infraestrutura. Então, por exemplo, o país quer fazer uma ponte, porém tá sem dinheiro. E aí vai entrar o Banco Mundial, onde vai financiar essa infraestrutura para o país. Todavia, tem as suas questões de como vai retornar o valor e assim por diante, né? Nós também temos as sanções. Então, o que é sanções? Sanções são medidas punitivas para os países. Contra os países, para os países e assim por diante, né? Contra os países que descumprem regras internacionais. Por exemplo, vai ter um bloqueio monetário, um bloqueio econômico. Então, por exemplo, um país quer ter, como posso dizer, quer uma arma nuclear, por exemplo. Porém, isso é contra uma regra internacional dos países da ONU, que eles assinaram um contrato, né? E isso significa que está descumprindo as regras. Então, uma dessas sanções é vetar o voto dele no Conselho de Segurança, caso ele esteja fazendo parte do Conselho, né, nos 2 anos, por exemplo, ou no Conselho Geral da ONU mesmo. Então, o voto dele pode ser vetado. Pode ter o bloqueio econômico, como já foi dito, e assim por diante, cada vez mais punições, e depende muito do que ocorreu, como ocorreu, qual país, e assim por diante. Nós também temos os embarcas. O que é os embarcas? É uma proibição do comércio ou troca de produtos com um determinado país. Então, por exemplo, ultimamente está ocorrendo que tem o Brasil, tem os Estados Unidos e tem mais um país que eu não vou me lembrar. O Brasil e os Estados Unidos não estão se batendo em algumas coisas, e então a soja, por exemplo, os Estados Unidos não está comprando do Brasil e está ocorrendo um mini tráfico, vamos se dizer. Então, tem um país que faz fronteira com o Brasil, compra a soja do Brasil e revende para os Estados Unidos. Compreende? E caso os Estados Unidos falem, não quero, o que esse país faz? Ele fica com a soja do Brasil e vende a soja deles. E assim eles não perdem, de qualquer forma, estarão sempre ganhando. Então, é um exemplo de que é uma proibição de comércio. Então, por exemplo, se um país ocorreu tal coisa com outro país e teve uma embarca, então vai ter uma proibição de comércio entre esses dois países. Eles não poderão fazer contrato, negócios e assim por diante. E isso foi um pouquinho do que eu estou estudando agora, referente à ONU. Mesmo que eu tenha me embaralhado um pouco, é porque eu estou compreendendo cada vez mais o assunto, tentando explicar para vocês. E assim trazendo um conhecimento maior para mim e para vocês. Caso alguma dúvida, procure um professor, pesquise ou pode deixar nos comentários que eu mesma vou pesquisar e trago para vocês depois. Obrigada a todos e salve família!